A literatura, agora saímos do protocolo American Heart e vamos para as literaturas usadas em concurso. Elas trazem o protocolo de atendimento pré-hospitalar, só que agora, gente, não é o protocolo de parada cardíaca, presta atenção nisso, é o protocolo de trauma. Então, estamos falando do PHTLS, pré-hospitalar, né, atendimento pré-hospitalar ao trauma, né, o suporte de vida ao trauma no pré-hospitalar. E dentro do atendimento de trauma, nós temos a sequência ABCDE, onde o A é tratamento de via aérea e estabilização de coluna, o B, ventilação, o C, circulação e controle de hemorragia, o D, disfunção neurológica e o E, exposição em ambiente, que a gente vai mostrar para vocês. Muita gente confunde o protocolo de parada com o protocolo de trauma. Então, para não confundir mais, eu fiz esse slide mostrando o seguinte: os livros de enfermagem falam de tratamento intra-hospitalar. Tratado de Enfermagem Médica e Cirúrgica, Brunner e Sudart. Até a 13ª edição, ele seguia a linha do ABCDE, da parada cardíaca. Por quê? Em algum momento do protocolo American Heart, e o momento foi 2010, eles inverteram a sequência de letras. Era ABC e virou CAB. Por que teve a mudança do C vindo para frente, gente? Alguém sabe? Sempre foi assim, ABC. Né? Era o ver, ouvir, sentir. Olha, tá com cara de parada. Né? Ouve para ver se tem a respiração e sente o ar saindo. E não tem nada disso, é parada cardíaca. Não estou sentindo o pulso, não estou vendo a respiração, não estou sentindo ela, parada cardíaca. Ver, ouvir, sentir, e a partir daí você determinava a parada. Então, em 2010, a American Heart determinou a troca de letras. Não. Ao invés de ABC, a partir de agora teremos CAB. Alguém sabe por que mudou essa sequência? Porque pode ter oxigênio ali e ele vai circular, né? Se você manter a circulação... Isso, vamos lá. A mudança da letra, na sequência de letras, de ABC para CAB no protocolo American Heart, foi para ajudar o leigo, não profissional de saúde, gente. Profissional de saúde não se discute. O cara sabe identificar uma parada, ou pelo menos deveria saber. E ele não perde tempo. Só que o que eles detectaram? O leigo perdia tempo na etapa de inspeção de via aérea e verificação de respiração. E era um tempo importante que ele poderia estar fazendo o quê? Compressão torácica. E por conta disso, né, eles determinaram que leigos iniciassem o protocolo pela compressão, pelo C. E aí houve a mudança. O CABD da parada. Aí vamos lá. C, circulação, compressão torácica. A, abertura de via aérea. E o B, respiração. E o D, desfibrilação, se for o caso. Então, o CABD da parada é compressão, abertura de via aérea, respiração e desfibrilação. Tudo bem até aqui? Ok? Isso é parada. No trauma, gente, muda a história. Porque no trauma, eu tenho paciente chocando, eu tenho paciente entrando em insuficiência respiratória porque não consegue respirar, porque tem alguma obstrução de via aérea por conta do traumatismo. Então, no trauma, não existe a troca de letra. Até porque leigo não atende trauma. Quem atende trauma é quem? É profissional, então eu não preciso mudar a letra. É a BCDE, onde o A é a abertura de via aérea, o B, respiração, o C, controle de hemorragias, né, o A, estabilização de coluna e abertura de via aérea, a gente vai ver isso. O B, ventilação, o C, circulação e controle de hemorragia, o D, disfunção neurológica e o E, exposição do corpo para verificação de outras lesões. Deu para entender isso? Então, cuidado com isso em prova, porque muita gente, quando vai para o trauma, raciocina com o quê? CAB. Só que trauma é uma coisa, parada é outra. Parada o leigo pode atuar, traumatismo não. Traumatismo ele não tem capacitação para. Foi? Tudo bem? Beleza, então seguindo adiante, vamos lá. Agora, etapa A, tratamento da via aérea e estabilização da coluna cervical.
Gente, em prova de concurso, o cara não vai perguntar como é que estabiliza a coluna, ele só vai perguntar se precisa estabilizar a coluna. Alguém tem dúvida que em traumatismo nós temos que levar o paciente com a coluna estabilizada até eu ter a certeza absoluta que eu não tenho lesão? E eu tenho que abrir via aérea, checar essa abertura. Então a gente daqui a pouco vai ver duas manobras, eu só introduzi aqui para chamar a atenção, que são aberturas de via aérea em paciente sem lesão de coluna e em paciente com lesão de coluna. Shin lift e jaw thrust, que caem em prova, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor dela. Tudo bem? Então, a primeira etapa, tratamento da via aérea e estabilização de coluna. Essa só cai em prova perguntando se a etapa existe e qual é a sequência dela. É a primeira. Ok? A partir daí, vem a ventilação. E aí, na ventilação, o atendimento a um politrauma exige que você observe a frequência respiratória da vítima. E aí a literatura descreve situações que podem acontecer. O paciente pode estar em apneia, que não está ventilando. Ou ele pode estar com uma ventilação, uma frequência ventilatória lenta, abaixo de 10 ventilações por minuto, que na verdade é uma bradipneia. Ele pode estar com a frequência normal, que o PHTLS diz que é de 10 a 20. Aí lembrando que frequência ventilatória tem alguns livros que falam diferente, 12 a 18, tá? Algumas literaturas diferentes, mas fica dentro dessa média de 10 a 20. Tá? A ventilação rápida, que aí você vai acima de 20, mas até 30 por minuto, que é a taquipneia. E a anormalmente rápida, que são ventilações acima de 30 em que indicam gravidade máxima. Então, só para vocês entenderem, paciente com frequência ventilatória acima de 30 é conduta vermelha. E entre 20 e 30, amarelo. Tá? Então, se o cara tiver com a ventilação, com a frequência ventilatória rápida, ele é amarelo. Se tiver anormalmente rápido, é vermelho. Então, a frequência ventilatória determina o tipo de atendimento que você vai prestar. Por isso é importante no pré-hospitalar a gente entender isso. Ok? E aqui estão as duas aberturas de via aérea pelas suas nomenclaturas. Isso aqui cai em prova, gente. A manobra de hiperextensão do pescoço, e chamada também de elevação de mento, em que você simplesmente eleva o mento do paciente, isso é, e aí podem perceber que a minha voz muda ao fazer isso, porque abre a via aérea. Olha aqui, ó, eu vou continuar falando e ela vai mudando, porque eu estou abrindo a minha via aérea. Isso é a abertura universal para pacientes que não têm lesão de coluna. Ela é chamada de Shin lift. Não tem jeito, tem que saber isso. Manobra universal é a Shin lift. Se quiserem ajudar a gravar, os chineses estão em toda a nossa vida atualmente, porque todos os componentes eletrônicos são made in China ou Taiwan, que é ali perto. Né? Aí o pessoal vai falar assim, não é perto não, Vladimir, eu olhei no mapa, é longe. Tá, esquece, China está em tudo. Então, Shin lift é a manobra universal. A pergunta de prova é essa, gente. Qual é a manobra universal de abertura de via aérea utilizada em pacientes sem lesão de coluna? Manobra Shin lift. Aí associa com a China, que está em tudo quanto é lugar. Tá? E quando eu tenho suspeita de lesão de coluna, aí eu faço a manobra modificada. Qual é a manobra modificada? No momento que você vai atender o paciente, você estabiliza a coluna do paciente e só abre o mento dele, mas com a cabeça parada. Você não faz hiperextensão. Então você estabiliza a coluna e abre o mento fazendo o famoso arco em C. E nesse momento que você faz isso, você consegue abrir a via aérea do paciente. Claro, não com a mesma proporção de quando você hiperestende, mas você faz entrar ar nesse paciente. Então isso é a manobra de jaw thrust, a manobra modificada de abertura de via aérea em paciente com suspeita de lesão de coluna. Falou lesão de coluna, jaw thrust. Falou sem lesão de coluna, Shin lift. Na ponta da língua de vocês em dia de prova. Pelo próprio desenho ali dá a impressão, passa a impressão que está suspendido. Não, olha só. É que ele tá. O que acontece? Aqui, né, ele está comentando que pelo desenho dá uma ideia de que está espreitando. É porque o desenho cortou aqui. Se você olhar, né, o alinhamento corporal ele vai estar em posição neutra. Tá? É porque o desenho ele tenta traduzir a questão do alinhamento, mas ele não é fiel. Tá? Para a prova, o que é importante? Se falar em lesão de coluna, qual é a manobra de abertura?
De altruísta. E se falar sem lesão de coluna? É isso que tem que levar para a prova. Ok? Beleza. E aí o livro, lembra que eu falei que entre 20 e 30 o paciente vai ser classificado na cor amarela. Olha aqui, ó. Frequência rápida 20 e 30 é amarelo, acima de 30 é vermelho. Só que se ele fizer bradipneia, ele é amarelo. E se fizer apneia, ele é vermelho. Então cuidado com isso aqui, porque isso aqui ajuda na classificação de risco. Por isso que eu botei a imagem. Só pela frequência ventilatória, gente. Se o cara está em apneia, é vermelho. Menos de 10, amarelo. De 10 a 20, normal. Olha aqui, ó, azul. Nem verde bota, porque a princípio, pela frequência ventilatória, não tem alteração nenhuma. Agora, de 20 a 30, amarelo. E acima de 30, 30 a mais, tá? Acima de 30, na verdade, vermelho. Isso aí cai em prova. E muitas vezes você mata o quadro do paciente porque a banca bota a frequência respiratória. Porque se a gente lembrar, quando eu não lembro se eu já dei a aula 3 para vocês, mas quem já assistiu a aula 3, porque aqui é uma turma cíclica, cada aluno está numa posição, viu o método START. No método START, gente, um dos itens avaliados é a frequência ventilatória. Acima de 30 é vermelho. De 20 a 30, amarelo. Você usa esse critério. Tá? Bem, questão de prova que não pode errar. Qual é o nome da manobra de desengasgo? A manobra que ajuda a desobstruir via aérea em pacientes conscientes. Paciente consciente, tá? Inconsciente não se faz Heimlich. Então, manobra de Heimlich. Lembrando que a manobra de Heimlich, ela é chamada também de subdiafragmática, porque você bota a mão abaixo do diafragma e empurra e levanta. Você usa o diafragma como alavanca para conseguir criar pressão e expulsar o corpo estranho. Então, a manobra de Heimlich é a manobra do desengasgo. Mas eu chamo a atenção também para o nome aqui, ó, porque esse nome é o nome que o SAMU dá, o protocolo do SAMU, que tem caído em concurso, suporte básico de vida do SAMU. E a obstrução de vias aéreas por corpo estranho tem uma sigla, OVACE. Olha aqui, ó, obstrução de via aérea por corpo estranho. E algumas bancas de forma maldosa estão botando assim, quando o paciente apresenta OVACE, qual é o nome da manobra que tu faz? E aí começa a botar um nome de manobra, um bando de nome feio lá. Se tu não sabe o que é OVACE, e por incrível que pareça tem gente que não sabe, aí chega na hora e não sabe do que se trata a questão. E é uma questão simples, tá? Então, obstrução de via aérea por corpo estranho em paciente consciente, você faz a manobra de Heimlich. Paciente inconsciente, gente, não tem jeito. Você tem que chegar o mais rápido possível no hospital para tentar outras abordagens, inclusive traqueostomia, se for o caso, tentar tirar o corpo estranho, tá? E se o paciente fizer a parada cardíaca, você inicia o protocolo de parada. Em paciente inconsciente não tem muito o que fazer. É correr para o hospital. Bem, agora chegamos no C, que tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Na apostila de vocês, lá na página 12, não é isso? Não, pode virar para eu só queria olhar o número da página. O texto inicia falando que tem 3 tipos de hemorragia. A capilar, a venosa e a arterial. Gente, qual é a mais grave? Capilar, venosa ou arterial? Não preciso discutir isso, não vou duvidar, né, de vocês. A hemorragia arterial. A capilar trata por si só. O próprio organismo resolve. E quando não resolve, faz a compressão, parou. A venosa, muitas vezes por compressão direta você para o sangramento. Agora, a arterial, nem sempre a pressão direta resolve. E aí tem literatura que diz que na hemorragia arterial, você faz a pressão direta, local do ponto de sangramento. Se não der certo, você pode vir um ponto acima na artéria e parar para tentar parar o fluxo de sangue naquela região e tentar conter o sangramento. E se não der certo, toniquete. Cuidado com o toniquete, porque muita gente, né, há um tempo atrás, botou na cabeça que não se usava mais toniquete. Gente, toniquete é extremamente eficiente, ele só tem que ser bem empregado. E hoje só pode usar toniquete profissional que tem treinamento para usá-lo. Profissional que não tem treinamento para toniquete não é recomendado usar, porque você pode causar sérias lesões no paciente com o uso inadvertido do toniquete. Mas ele é a principal técnica de parar de sangramento, em especial em sangramentos que não respondem à primeira técnica, que é a de compressão direta. Então é pergunta de prova hoje se podemos ou não usar toniquete.
né? Na verdade, não é que podemos, devemos usar torniquete em sangramentos que eu não consegui conter. Vamos lá, e o torniquete pode ficar quanto tempo? Excelente pergunta. Na prática de literatura, o torniquete fica o tempo que for necessário. Lembrando que, quanto maior for o tempo, menor a circulação daquele segmento corporal. Qual é o problema do torniquete? A cada 15 minutos é recomendado que você afrouxe ele, o que pode fazer voltar a sangrar. Mas você precisa circular. Então a recomendação é: aplique torniquete e leve o paciente o mais rápido possível para o hospital, para o tratamento definitivo. Então não existe uma definição de prazo do quanto tempo eu posso ficar com o torniquete. A informação é o quanto for necessário e o menor tempo possível. Tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje no mercado, não no mercado brasileiro, tá, gente? Não é a realidade nossa. Vamos ser honestos, né? No mercado americano, os Estados Unidos é um país que entra em guerra o mundo inteiro, e eles desenvolveram muito essa parte. Eles têm hoje torniquetes pneumáticos inteligentes. Então, assim, o cara tem uma roupa que ele veste, como se fosse uma braçadeira, que tem ali sensores. Então, o próprio ferido, se conseguir, ele coloca aquela roupa, aciona o botão, aí o que o troço faz? Comprime a artéria e impede o sangramento. Aí, de tempos em tempos, um outro sensor comprime mais abaixo e libera o fluxo e ele regula o fluxo do membro. Tá? Tá nesse nível aí fora. A gente ainda está um pouquinho, né, atrás. Às vezes tem o torniquete indevido, né? Faz aquele garrote para pulsionar a veia e esquece o garrote lá. E vai embora. E fica lá garroteado. Então, assim, a gente está muito atrás desse período, mas por isso criou-se a falsa impressão de que não se usa mais torniquete. E usa. O que a gente tem que ter cuidado é como se usa. Então, torniquete cai em prova, tá, gente? Não a aplicação dele, mas o uso na contenção de hemorragia, se usa ou não. Foi? Ok? Eu recebi um comentário uma vez de um aluno, falando assim: Valdemir, porra, tu esculhamba a enfermagem, hein? Eu falo: gente, eu não queria esculhambar. Mas, na verdade, não é só a enfermagem, é o sistema como um todo. Tá? Não vamos aqui. Nós temos profissionais bons em todas as profissões, gente, e temos profissionais que não são tão capacitados. Tá? O problema é que as pessoas também não querem se capacitar. E aí gera o quê? As deficiências. Vamos lá. Agora, preste atenção, questão de prova. A hemorragia é classificada pela perda dela, pela perda volêmica. A apostila de vocês é página 12. Nem pedi, cara. Peguei a tua apostila e fui embora. Lá no final, na parte da metade da apostila para baixo, então o pessoal de casa, apostila página 12, nós temos a classificação de hemorragia. Isso cai em prova, tá, gente? A hemorragia é classificada pela perda volêmica. Então, quanto mais se perde, mais grave é. Tenha dúvida disso. Porém, olha aqui, ó. Números a gravar. E aí eu vou ajudar vocês fazendo aqui no quadro um resuminho do que a gente vai apresentar aqui. Tá? E aí cada um decide qual é a melhor forma de estudar. Você precisa gravar 3 números e 3 porcentagens. 3 números e 3 porcentagens. Porque a classificação de hemorragia ela leva em consideração o volume de sangue perdido ou a porcentagem perdida. Tá? Então são 3 números. 750 ml, né? 1.500 e 2.000 ml. Então isso aqui é em ml. Ok? Que corresponde em porcentagem a 15%, o 750, a 30%, o 1.500 e a 40%, 2.000. Ou seja, quem perde 2.000 ml de volume de sangue perdeu 40% da volemia. Quem perde 1.500 perdeu 30%. Quem perdeu 750 perdeu 15%. Tudo bem? Aí a classificação diz o seguinte, ó. Até 750 ou menos, você tem a classe 1.
Ou seja, até 15% de volume perdido ou até 750 ml, você tem a classe 1. E ela será assintomática, porque o próprio organismo resolve o problema. Enquanto tiver nesse volume de perda, ele vai conseguir se virar. E você não tem sinalização. Tá? Quando atinge 750 e for até 1.500, eu tenho a classe 2. E agora os sinais e sintomas vão aparecer. Só que a partir de 750 ml, você começa a chocar. Qual é a primeira fase do choque? A fase compensatória. Então, é aqui, na classe 2, que aparecem os sinais da fase compensatória do choque. Deu para entender, gente? Então, até 750 ml, 15%, não tem sintoma nenhum, classe 1. Passou de 750 até 1.500, classe 2, e o paciente vai desenvolver os sinais de choque, mas na sua fase compensatória. Pele fria e pegajosa, taquicardia, taquipneia, diminuição do débito urinário. Tá? De 1.500 a 2.000, eu terei a classe 3. E aqui o choque vai avançar e vai mudar de fase. Ele sai da fase compensatória e vem para a fase progressiva. E a partir de 2.000, eu tenho a classe 4 e o choque entra na fase irreversível. Ou seja, a partir de 750, o paciente apresenta os sinais e sintomas do choque nas suas fases. Como é que isso cai em prova? A banca vai dizer o quanto ele vai perder e vai te pedir a classificação. A banca vai te dizer o quanto ele vai perder e vai perguntar quais são os sinais e sintomas esperados. Então, esse tipo de conteúdo você tem que cruzar com a aula de choque. Tá? Mas não precisa, porque no próprio texto, o texto já faz isso. Ele já fala que os sinais da fase compensatória vão acontecer, os sinais da fase progressiva e da fase reversível. Tá certo? Mas em especial a classificação, gente, porque muita gente não sabe que isso existe. Quando aparece em prova, ninguém sabe responder. E se vocês acertarem, dá um passo à frente. E a pergunta é direta. O cara te dá o volume e pergunta o quanto você tem de pena. Foi? Tudo bem? Então aqui, só para dizer que eu passei o slide, ó, classe 1, 750 ml até 15%, sem sinais clínicos. Classe 2, de 15% a 30%, 750 a 1.500, sinais da fase compensatória. Classe 3, de 1.500 a 2.000, ou 30% a 40%. Aqui, ó, 30% a 40%. Fase progressiva. E acima de 2.000 ou de 40%, classe 4, sinais da fase irreversível. Foi? Beleza? Tranquilo. Uma coisa que é importante e que cada vez mais está aparecendo em prova é que quando eu quero identificar hipoperfusão e choque, você avalia por hipoperfusão. Então, se o cara está sangrando, uma das coisas que a gente pode de imediato avaliar é a perfusão, né, periférica, através do tempo de enchimento capilar. E hoje, gente, um dos principais conceitos é qual é o tempo normal de enchimento capilar. Então, é até 2 segundos. Tá? Só toma cuidado, porque alguns livros já estão saindo falando em 3,5 segundos. Então, já tem uma atualização disso, mas ainda não está aparecendo em prova. O que está aparecendo em prova é o 2 segundos. Por isso que eu ainda não mudei na apostila. Tá? Eu só vou mudar quando aparecer nos livros de enfermagem. Mas já tem livro sinalizando que houve uma readaptação e 3,5 é um tempo razoável. Porém, a gente tem que entender que até 2 segundos de enchimento capilar, para quem não tem experiência com isso, enchimento capilar, comprimir a periferia e tenho que verificar, tá, com o sinal do represamento de sangue. Ou seja, tem que ficar com a cor avermelhada. Se você pressionar e não ficar com a cor avermelhada, significa dizer que não está perfundindo. E aí, quando você solta, no momento que você solta, em 2 segundos, quando você aperta em 2 segundos, tem que já gerar o represamento. Se passar desse tempo, está demorando a fazer o enchimento, você tem hipoperfusão. E quando você solta, tem que voltar também rápido à coloração normal. Tá? Mas o tempo é de enchimento, ou seja, é o tempo que fica vermelho no momento que você comprime. Tempo normal, 2 segundos. Qualquer tempo aumentado é baixa perfusão. Você está tendo problema de perfusão periférica, ou seja, o paciente está chocando. Tá? E isso você não precisa de outro parâmetro.
Hoje o tempo de enchimento capilar é padrão ouro no atendimento à vítima de traumatismo com hemorragia. Foi? Beleza? Maravilha. E aí a gente tem a disfunção neurológica e a exposição de ambiente, isso tudo na avaliação primária, tá, gente? A avaliação primária é o ABCDE. A avaliação secundária, eu avalio os sinais vitais do paciente, vejo a estabilidade dele e faço o famoso histórico sample. E aí, cuidado, porque tem banca perguntando que histórico sample é esse que aparece tanto em avaliação secundária e que é importante. Repare que agora eu tenho um paciente estável, já atendi ele, já tirei ele da emergência, mas o atendimento ainda não terminou, eu ainda não entreguei ele no hospital, então eu não posso simplesmente ignorá-lo. Uma pergunta de prova que é meio safada é a seguinte: em que momento da avaliação do paciente traumatizado você verifica os sinais vitais? Gente, se colocar sinais vitais, é na avaliação secundária, porque eu não vou me preocupar com temperatura e com pressão arterial de traumatismo. Em politrauma, eu olho no máximo pulso e respiração. No máximo. Pressão arterial e temperatura depois. Então, se a banca falar em sinais vitais, pegando todo o conjunto, é avaliação secundária. Tá? E isso é armadilha de prova. O cara bota assim, na avaliação primária, é importante o enfermeiro ter em mãos os sinais vitais do paciente. Está errado. Na avaliação primária, o que eu preciso para avaliar é pulso e respiração, no máximo. Tá ok? Então, cuidado com isso. E o que é esse histórico sample que começaram a perguntar em prova? É um mnemônico em que o S significa os sintomas, ou seja, o paciente agora está estável, agora ele pode me contar a história. O que você está sentindo? O A é de alergia, para eu não fazer besteira com ele. Peguei alguém que eu não conheço, aí resolvo dar uma dipirona para ele e ele é alérgico à dipirona. Eu termino o serviço, né? Tirei o cara, dei uma sobrevida para ele e matei logo depois, tá? Então temos que ter esse cuidado. O A é de alergia. O M é de medicamentos que ele toma e os que ele não toma. Porque a gente tem que ter cuidado, porque dependendo da situação, vou dar um exemplo aqui, se o cara fez um infarto agudo, no infarto agudo pode ter a possibilidade de tomar trombolítico. Aí o cara revela para você que já tomava S. Isso interfere na conduta terapêutica. Então é importante saber os medicamentos, prescritos e não prescritos. O passado médico e cirúrgico anterior é o P. O L, líquidos e alimentos. Quando é que ele bebeu e comeu pela última vez? Porque tem paciente que é atendido e está com o estômago cheio. Tem paciente, inclusive, que na hora que você está comprimindo, vomita. Porque está com o estômago cheio. Tá? E o E são eventos que precederam a lesão. Então, por exemplo, sofreu afogamento, caiu no rio, desmaiou enquanto estava dirigindo, aí o cara te conta um pouco mais dos eventos pré-lesão. Então, isso é o histórico sample. Pergunta de prova, o que significa cada uma das letras? Tá? Então, esse aí tem que dar uma lida, tem que saber as letras, tá, gente? Eles não vão perguntar os exemplos, vão perguntar só o que significa. O S, o A, o M, o P, o L e o E. Tá? Bem, no suporte avançado de vida cardiovascular, o que a gente tem de informação importante? Agora, o texto vai falar um pouquinho sobre a epinefrina. Então, ele bota aqui, ó, bolos de 20 ml de solução fisiológica dentro da medicação que vai ser usada, que é a epinefrina, e elevação do membro. Se não for possível estabelecer acesso intravenoso, intraósseo que a gente já viu. Aí, a pergunta de prova. As vias intravenosas e intraósseas são preferidas. Mas lembra que tem gente que fala assim, eu posso usar o tubo orotraqueal para administrar medicamentos? Aí a banca fala assim, gostei disso. Quais são as medicações que tu pode administrar pelo tubo? E isso derruba. Então tá aqui. Tá? Epinefrina, atropina, naloxona, lidocaína. Essas daqui, gente, são as que são discutidas na parte cardiológica. Existem outras até que podem ser usadas, tá? Mas essas daqui são as discutidas. E dentro do protocolo American Heart, tá? A epinefrina e a lidocaína podem ser administradas pelo tubo endotraqueal. Então, hoje as bancas estão perguntando que medicamentos você pode administrar pelo tubo. Tá? Porque vai ter uma absorção, não tão grande quanto a via intravenosa, mas tem absorção. Aí, a pergunta de prova, inclusive tem uma questão na apostila de vocês, que se não prestar atenção, erra. Tá? É no detalhe mesmo. Porque o cara fala assim, ó, o medicamento vasopressor principal da parada é a adrenalina, epinefrina.
na dose de 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Cuidado com isso, porque a banca bota 2 miligramas, 2 miligramas e meio. Elas mexem na dosagem ou no tempo. Bota 4 a 10 minutos. Então, ou ela mexe na dosagem ou ela mexe no tempo. E aí tem que ter cuidado. Tá? E é o primeiro fármaco administrado. Aí, a amiodarona e lidocaína são antiarrítmicos que poderão entrar se a epinefrina não fizer o efeito que se espera. Tá?